Você já percebeu como os cartoons de hoje em dia tratam as crianças como se fossem burras? Antigamente a gente assistia Ben 10, Super Choque, Scooby-Doo e aprendia sobre responsabilidade, medo, coragem e até pautas mais sérias como racismo. Hoje parece que tudo virou piada de pum e acidentes. Mas será que os estúdios esqueceram que crianças também são inteligentes ou é outra coisa? Dos Girls, estava falando. E se você nasceu antes dos anos 2000 até 2010, vocês devem se lembrar que teve uma época onde os cartoons não subestimavam a inteligência das crianças. Eles não tinham medo de tratar sobre temas mais profundos, abordar dilemas morais ou até mesmo refletir sobre a vida sem perder a diversão. Ben 10, por exemplo, apesar de mostrar aliens e monstros e ação, também mostrava um garoto de 10 anos lidando com responsabilidade, identidade e até com o peso de fazer escolhas difíceis. O Super Choque falava sobre racismo, luto, bullying, violência armada e ainda assim era leve e empolgante. X-Men Evolution trazia temas como exclusão, amadurecimento, de certa forma também racismo, já que eles eram mutantes que sofriam preconceitos por serem mutantes e conflitos internos de forma acessível. E até mesmo o Scooby-Doo, que sempre teve um lado mais cômico, conseguia equilibrar o mistério com uma atmosfera mais sombria, sem parecer bobo. E o melhor exemplo de todos, os Jovens Titãs de 2003, que tratavam de medo, raiva, abandono, amizade verdadeira, sacrifícios, tudo isso com batalhas épicas e uma estética moderna muito da hora. Já a versão mais recente, os Jovens Titãs em Ação, virou um festival de barulhos, piadas de pum e referências aleatórias, e isso nos leva ao cenário atual. O medo de parecer adulto demais. Com o tempo, a TV infantil e até alguns serviços de streaming passaram a tratar a infância como um sinônimo de bobeira constante. Os desenhos começaram a evitar qualquer tema que parecesse mais sério, com medo de traumatizar ou não entreter. O resultado, uma leva de animações que se apoiam quase que exclusivamente em piadas escatológicas, barulhos exagerados e roteiros acelerados. Usando mais uma vez os Jovens Titãs em Ação como exemplo, o desenho pegou personagens complexos com arcos emocionantes e os transformou em caricaturas de si mesmo, dançando, gritando e fazendo piadas de pum a cada 5 minutos. Até mesmo o lance do Robin ter perdido os pais virou piada em um dos episódios. O que era para ser um tema sério virou mais uma piada sem graça no meio de um episódio completamente aleatório. Não que o humor não seja importante, ao contrário, mademoiselle, mas quando o humor passa a ser o único pilar de uma obra, ele perde força, ainda mais quando o público é mais inteligente do que se pensa. Esse medo de parecer adulto demais ou de falar difícil fez com que muitos estúdios abandonassem qualquer nuance em troca de algo que agradasse rapidamente e superficialmente. Como se as crianças de hoje fossem capazes de lidar com uma história com mais camadas. Eu não estou dizendo que todo cartoon precisa ser profundo ou ter um arco filosófico, mas todo bom cartoon, mesmo sendo leve, ainda consegue ensinar algo, provocar alguma reflexão ou pelo menos, jovenhatas, entregar uma narrativa com começo, meio e fim. O problema é quando a infantilização passa do ponto e passa a ser subestimação. A mídia subestima as crianças. Existe uma ideia perigosa circulando nos bastidores da mídia infantil de que as crianças de hoje não entenderiam ou não se interessariam por histórias mais complexas, com diálogos bem construídos, dilemas morais ou até cenas mais calmas. E jovem padawan, a verdade é que essa ideia não se sustenta. As crianças não ficaram menos inteligentes. O conteúdo é que passou a tratá-las dessa forma. E aqui eu vou falar algo que não está no meu roteiro, então depois quando eu voltar talvez fique um pouco confuso, mas eu vou tentar encaixar direitinho. Mas basicamente isso cria uma causa e efeito. A partir do momento que você cria alguns desenhos burros, as crianças vão passar a ser menos inteligentes. Eu não sei como é que era pra vocês quando vocês eram crianças, mas eu particularmente quando eu assistia determinados desenhos, eu costumava a fingir que eu era aqueles personagens. Então se eu assistia Ben 10, eu era o Ben 10, então eu agia de forma parecida com ele, eu falava as falas dele. Eu assistia Scooby-Doo, eu me comparava ali com o Fred, digamos assim, e fazia algumas coisas, falava ou agia de forma parecida com os personagens que eu assistia. E a partir do momento que você cria personagens que não têm nenhum tipo de intelecto ou que não pensam muito bem, as crianças vão começar a imitar estes personagens. Automaticamente elas vão ter a personalidade parecida com a deles. Então a partir do momento que você cria personagens mais burros, digamos assim, porque acha que as crianças não entenderiam personagens mais complexos,
as crianças vão começar a repetir os atos desses personagens mais burros, o que vão fazer com que elas fiquem mais... E aí vocês completam aí no comentário. Mas, entenderam? Então, a partir do momento que você cria determinado personagem que não tem muitas camadas, que não tem uma reflexão, que não pensam direito, que só agem ali na emoção e de maneiras mega aleatórias e sem sentido, as crianças vão repetir os comportamentos desses personagens que são aleatórios e sem sentido. Eles não pensam em grandes coisas. Então as crianças não vão ter grandes falas para repetir, falas de coragem ou falas de incentivo que desenhos antigamente passavam pra gente. Agora voltando para o meu roteiro, cartoons do passado como Ben 10, X-Men Evolution, Super Choque, Liga da Justiça e até mesmo Scooby-Doo Mistério S.A. mostravam tramas mais sérias, temas sociais, conflitos internos e até consequências reais para atitudes dos personagens. E a gente amava esses desenhos, não por serem sérios demais, mas porque tratavam a gente com respeito. E acabou que aquela outra parte do vídeo que eu adicionei aqui agora encaixou bem com o roteiro. Essas obras confiavam na capacidade do público de acompanhar a história, se envolver com os personagens e pensar sobre o que estavam vendo, e funcionava, tanto que são lembradas até hoje. Já os cartoons atuais parecem muito mais preocupados em não ofender ninguém, ou não parecer complexo demais, ou de não entediar o público infantil com qualquer coisa que exija atenção por mais de 10 segundos. O que talvez entre um pouco naquele debate sobre a geração TikTok, que é a geração pós-2010, onde precisa ter conteúdo rápido o tempo todo, porque senão ela já perde o interesse completamente. E isso faz muito sentido se você levar em consideração que hoje em dia os desenhos realmente acontecem as coisas muito rápido. Usando o Papaléguas e o Coiote de exemplo, se o Coiote é atacado por uma bigorna, cai uma bigorna na cabeça dele com 1 minuto e 10 de desenho, com 1 minuto e 20 já tem que acontecer uma outra coisa, uma explosão ou uma outra bigorna cair na cabeça dele, porque com 1 minuto e 30 provavelmente a criança já não estaria mais prestando atenção no desenho, ou porque ela estaria mexendo no celular, ou porque ela já estaria entediada de esperar tanto tempo para ter acontecido um acidente no outro. Mas o ponto aqui é simples, as crianças continuam curiosas, sensíveis e cheias de perguntas. O problema não está nelas, está em quem produz conteúdo achando que só o barulho e a repetição bastam, quando na verdade o que cativa uma criança realmente é uma boa história. Não é sobre ser woke. É importante deixar claro que esse vídeo aqui não é uma crítica ao politicamente correto ou uma tentativa de dizer que desenho bom é desenho com pauta social. Não, não é isso, e eu até nem concordo com isso. Eu acho até muito chato quando absolutamente todo filme, toda série, todo desenho tem que ter uma pauta social, ou seja, sobre política, religião, racismo, homofobia, qualquer tipo de pauta social. Eu não concordo que todo desenho tem que ter isso, ou todo filme, série, seja o que for. Eu até nem gosto disso, porque às vezes a gente realmente só quer assistir algo para desligar a mente completamente. O que a gente está questionando aqui é a falta de propósito, a falta de mensagem, a falta de alma que muitos cartoons atuais apresentam. Ou melhor, não apresentam. Como eu disse, nem todo cartoon ou filme ou série, qualquer coisa do entretenimento precisa levantar uma bandeira ou discutir sobre política ou tratar de temas profundos. O que ele precisa é ter algo a dizer. Pode ser sobre amizade, sobre coragem, sobre enfrentar seus medos, coisas simples como que errar faz parte, mas que toquem as crianças de verdade. Antigamente muitos cartoons não tinham uma pauta social explícita, mas tinham coisas sendo passadas. O senso de justiça do Ben 10, a empatia do Super Choque, trabalho em equipe da Liga da Justiça, eram coisas que eram ensinadas às crianças. Querendo ou não, a gente aprende com o que a gente vai experienciando. Então a gente aprende com o que os nossos pais nos ensinam, com o que a gente vê na escola e principalmente com o que a gente consome. Seja um desenho, um filme, uma série, um programa de TV, um jornal, a gente sempre vai estar aprendendo com isso. Mas a partir do momento em que um desenho, por exemplo, não ensina absolutamente nada, a gente não vai ter absolutamente nada para aprender, no caso as crianças. E pra gente já ir finalizando, a crítica aqui não é sobre ser ou não ser woke, é sobre a falta de conteúdo. Porque o problema não é que os cartoons estão evitando assuntos sérios, é que muitos parecem estar evitando qualquer assunto. E talvez alguém comente aqui, mas você não é mais o público-alvo, ou talvez que, mas isso são desenhos para crianças, não é para você, por isso você não gosta. E de fato eu não sou mais criança e muito menos o público-alvo, mas muitas crianças por aí são inteligentes, são curiosas e querem boas histórias.
Então a crítica aqui não é por nostalgia ou raiva de coisas novas, mas é porque a gente cresceu assistindo bons conteúdos, boas histórias, com bons plots, com bons ganchos, boas mensagens, e a nova geração precisa disso, merece isso. Mas e aí, você concorda comigo, você discorda? Deixa a sua opinião aqui no comentário, bora debater sobre isso, que eu tenho gostado de trazer esses vídeos aqui no canal, fazendo esses pequenos debates, e a interação com vocês é muito importante. Já trouxe aqui um vídeo falando sobre os filmes que hoje em dia parecem seguir sempre uma fórmula, ser tudo mais ou menos a mesma coisa. Já trouxe aqui falando sobre atores que parecem estar sempre vivendo os mesmos papéis, e agora falando sobre os desenhos de hoje em dia que parecem cada vez mais besteirol, o que entra naquele grande ciclo vicioso que eu mencionei, que é a partir do momento que uma empresa julga que as crianças têm pouco intelecto, elas vão criar um desenho de pouco intelecto. Então as crianças vão se espelhar nos personagens desses desenhos e automaticamente vão ter pouco intelecto. Então é um grande ciclo vicioso, mas deixa aqui qual é a sua opinião. Comenta também outros filmes, séries e desenhos antigos ou novos que você quer ver aqui no canal, seja uma review, uma análise, uma crítica ou qualquer coisa relacionada ao cinema de modo geral, que eu leio todos os comentários, estou sempre interagindo com vocês sabem disso, e é muito importante para mim saber o que trazer aqui para vocês no canal. Tem outros temas tipo isso que você acha que rola um debate da hora, deixa aqui nos comentários também que eu posso trazer aqui no canal mais cedo ou mais tarde. Não esquece de se inscrever no canal, estamos quase chegando aos 3.000 inscritos, eu conto demais com a ajuda de vocês. Clica no botão inscrito, inscreva-se, depois ativa o sininho da notificação, que com 3.000 inscritos meu cabelo vai ficar branco, exatamente. Então se inscreve no canal pra gente bater essa meta o mais rápido possível e meu cabelo ficar branco. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, que ajuda demais no crescimento desse vídeo, do canal como um todo. Já que estamos quase chegando aos 3.000 inscritos, você compartilhar faz com que mais pessoas conheçam o canal e possam vir se inscrever. E então manda num grupo que você sabe que tem gente que curte esse tipo de debate, curte temas sobre cinema de modo geral, que eles vão gostar do canal, tenho certeza, ok? Então compartilha esse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo. Se puder, deixa o hype aqui nesse vídeo também, que agora toda semana tem esse lance do hype, que ajuda a impulsionar o vídeo e outras pessoas possam conhecer o canal, ok? Então se inscreve, deixa seu like, compartilha, adiciona o hype se puder. E é isso, até a próxima, falou, se foi!